Criança se acomodar. Meus irmãos, hoje nós retomamos então a nossa série de sermões no livro de Atos dos Apóstolos. E um teólogo chamado Justo Gonzalez, falando um pouquinho, comentando a respeito do livro de Atos, ele com muita propriedade disse que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo e não de Atos dos Apóstolos. Por que Justo Gonzalez, um teólogo e pastor conhecido, falou sobre isso? Fez essa afirmação. Ele afirmou isso porque é notório no livro de Atos que o personagem principal da história é a atuação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo conduz a igreja, como o Espírito Santo guia, capacita e impulsiona os seus apóstolos na pregação do Evangelho, a levar o Evangelho a outras nações. Nós estamos juntos nessa jornada, nós temos caminhado exposição a exposição no livro de Atos dos Apóstolos e temos visto como o vento do Espírito tem conduzido o barco à vela da igreja a navegar e navegar cada vez para mais longe. Hoje o nosso texto, o texto que nós vamos meditar, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A partir do verso 16, nós iremos ler. Conforme eu mencionei aqui as crianças, nós estamos acompanhando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez uma primeira viagem missionária a fim de pregar o Evangelho, levar o Evangelho para outras nações. E agora ele estava na sua segunda viagem missionária, na companhia de Silas, de Timóteo e de Lucas. As crianças bem falaram aqui, a Rebeca expôs que no sermão anterior nós vimos Paulo chegando numa cidade chamada Tessalônica. E quando ele chega nessa cidade de nome Tessalônica, muitas pessoas vão resistir à pregação do Evangelho. Mas ainda que muitas pessoas resistam à pregação do Evangelho, ali também a semente da palavra vai frutificar. E muitas pessoas vão crer na pregação do apóstolo Paulo. Não porque elas fossem dotadas de maior inteligência ou algo do tipo, não, mas porque o Espírito que agia através de Paulo abria o coração dessas pessoas para receber a semente do Evangelho. Paulo vai sair fugido de Tessalônica e vai para a cidade seguinte, que é a cidade de Bereia. E interessante o que vai acontecer em Bereia. Ele vai pregar o Evangelho, as pessoas, muitas delas também vão acreditar, não por capacidade própria, mas porque o Espírito Santo, que é o protagonista da história de Atos, vai guiar o coração dessas pessoas. E o bacana e o interessante daqueles que ouviram a palavra do Evangelho em Bereia é que quando eles ouviram a pregação de Paulo, sabe o que eles faziam? Eles consultavam as Escrituras, que até então era o Antigo Testamento, para conferir se aquilo que Paulo estava falando de púlpito, se de fato estava na palavra de Deus, se de fato era verídico. Por isso, na Bereia, Paulo vai dizer que os bereanos eram mais nobres, por causa disso. Quando Paulo está na Bereia, algumas pessoas que perseguiam ele na Tessalônica, que era uma cidade vizinha, ficaram sabendo. Paulo está na Bereia e está pregando o Evangelho. O que eles vão fazer? Eles vão se deslocar até a cidade de Bereia para chegar lá e perseguir Paulo. E eles vão fazer isso de tal maneira que quando eles chegam, esses habitantes de Tessalônica chegam na Bereia para perseguir Paulo, Paulo vai precisar sair daquela cidade, correndo. E é correndo mesmo, porque ele sai da cidade e Lucas,
Timóteo e Silas ainda vão continuar lá. Quando Paulo sai da Bereia, porque ele está sendo perseguido, ele vai chegar numa famosa cidade, a cidade de Atenas. Talvez você que está aqui já tenha ouvido falar da cidade grega de Atenas. A princípio, Paulo chega em Atenas e a ideia dele não era ficar em Atenas. Ele chegou em Atenas só para esperar que Lucas, Silas e Timóteo, que tinham ficado na Bereia, fossem encontrá-lo em Atenas, porque ele precisou sair correndo. Porém, quando Paulo chega em Atenas e ele está esperando os seus colegas de ministério, seus colegas de missão, encontrá-lo em Atenas, ele olhando para a cidade, passeando pela cidade, ele vai ver que Atenas era uma cidade idólatra. Idólatra. E a expectativa de Paulo, que era de fazer uma estada rápida em Atenas, vai se prolongar. Por quê? Porque ao ver aquela idolatria daquela cidade, Paulo vai começar a pregar o evangelho a fim de contestar aquela idolatria. Aquilo mexeu com o coração de Paulo de tal maneira que ele não poderia passar batido. Então, em Atenas, ele vai pregar o evangelho, ele vai confrontar a idolatria dos atenienses, ele vai proclamar que Deus é o único Criador e Jesus, seu Filho, é o juiz ressurreto, e que todos aqueles deuses atenienses, na verdade, não são deuses. Nós já cantamos aqui que o Senhor Deus é mais temível do que falsos deuses. Então, diante dessa pregação, Paulo vai convocar os atenienses a abandonar a sua idolatria, a se voltar ao único Deus verdadeiro, a se arrepender dos seus pecados, na iminência de que um dia todos os atenienses que ouviam a pregação de Paulo, e nós que estamos aqui ouvindo a pregação de Paulo, estaremos diante de um justo juiz, o juiz dos vivos e dos mortos, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós veremos no texto bíblico que diante de um mundo sufocado, uma cidade sufocada por ídolos, a nossa missão, assim como a de Paulo em Atenas, é pregar o evangelho. É revelar às pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, a saberem quem é esse verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o seu Filho. Nosso texto dessa noite se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver Paulo chegando na cidade de Atenas e inconformado com aquela idolatria daquela cidade. Na segunda parte, nós vamos ver que quando Paulo começa a pregar o evangelho em Atenas, alguns filósofos vão ouvir a mensagem de Paulo e vão ter muitas dúvidas, e vão levar Paulo a um lugar chamado Areópago. E ali Paulo mais uma vez vai falar do evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós temos visto em todo o livro de Atos dos Apóstolos, a terceira parte vai mostrar os efeitos da pregação do evangelho. E o efeito é rejeição para alguns, mas salvação para outros. Amém? Então vamos aqui junto comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, primeiramente dos versículos 16 ao 21, que vai nos revelar a chegada de Paulo na cidade de Atenas. Diz assim o texto sagrado: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, por esse motivo, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal da cidade.
todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros, deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Os atenienses gostavam de uma novidade. Meu irmão, como eu já disse anteriormente, então Atenas ficava na Grécia. E Atenas é uma cidade famosa por ser o berço da filosofia. Talvez lá na escola você já tenha ouvido falar algo sobre Atenas e sobre a filosofia. É de lá de Atenas que nós conhecemos alguns personagens importantes da história, como Sócrates, Aristóteles, Platão e outros mais. Mas essa Atenas, quando Paulo chega nessa cidade, nessa época, as glórias de Atenas, da cidade de Atenas, dos grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros, já tinham ficado para trás. E Atenas era descrita, meu irmão, como um lugar onde era impossível evitar santuários, estátuas de deuses e os famosos ermais. Ermai eram pilastras, uma espécie de estátuas com a cabeça de um deus chamado Hermes, que eram espalhados pelas ruas da Grécia. Hermes era um deus mitológico da Grécia, conhecido como o deus mensageiro, sandálias aladas. Você já viu aquele desenho? Se você se lembra da figura eu acho que é da Goodyear. Eu acho que é da Goodyear, que tem um sapatinho e que tem uma asinha no sapatinho. Aquela imagem faz referência ao deus mitológico da Grécia, o deus Hermes, que era o deus que levavam as mensagens dos deuses gregos até as pessoas. Esse deus Hermes também era conhecido como deus Mercúrio. Ora, nós vimos em Atos dos Apóstolos que quando Paulo chega na cidade chamada Listra, ele prega o evangelho e ele cura um paralítico muito conhecido da cidade de Listra, que há muito tempo era paralítico, e Paulo ora por ele e ele é curado. Quando ele é curado, as pessoas daquela cidade, da cidade chamada Listra, veem aquilo que aconteceu e eles chamam Paulo de Mercúrio. E de Barnabé, o seu companheiro de missão, de Júpiter. E eles começam ali em praça pública a querer sacrificar a Paulo e a Barnabé. Paulo é chamado de Júpiter. Paulo é chamado de Hermes. Por quê? Porque era Paulo quem tinha a função de pregar, de levar a mensagem. E eles falaram assim: olha, Hermes está em nosso meio. Olhando para Paulo. E Paulo falou: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não ofereça sacrifício, porque eu sou homem igual a vocês. A quem nós devemos adoração é a Deus somente. Então,
Esse mesmo deus grego chamado Hermes, então, era em formato de pilastra espalhado por todas as cidades, por todas as ruas, melhor dizendo, de Atenas. As pessoas comentavam que em Atenas era mais fácil encontrar uma estátua de deuses do que um homem, porque tinham tantos ídolos, tantas estátuas, tantos altares, que era mais fácil você chegar em Atenas e encontrar um altar ou uma imagem de um ídolo, de um deus grego, do que uma pessoa. Em Atenas eram vários deuses, era Apolo, Ares, Zeus, Afrodite, Poseidon, Atena, que inclusive era a padroeira da cidade, por isso que a cidade chamava Atenas, entre muitos outros. Então, perceba que esse cenário de idolatria mexeu com os ânimos de Paulo. Quando Paulo chega em Atenas e ele vê toda aquela cidade mergulhada em idolatria, aquilo mexe com o coração de Paulo. É verdade, irmãos, que Paulo já tinha passado por outras cidades idólatras. Paulo já tinha passado, inclusive, por outras cidades gregas que eram idólatras, mas em Atena era diferente, porque em Atena era uma idolatria ao extremo, e aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Por isso, então, o tema da idolatria se tornou o motivo da sua pregação. Ele vai pregar primeiro na sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja dos judeus. Então, na Grécia, moravam também judeus e lá eles fizeram uma sinagoga. Paulo era judeu. Quando ele chegava numa cidade que tinha sinagoga, ele ia primeiro pregar o evangelho na sinagoga. E como aqui em Atenas, depois de pregar na sinagoga, ele ia em praça pública. Em Atena havia um mercado que era chamado de Ágora. O nome do mercado era Ágora. E naquele local chamado Ágora, uma espécie de mercado como praça pública, era o centro da cidade, onde as pessoas se reuniam. Então, ali muitos deles se reuniam para, inclusive naquela época, ouvir pessoas falarem, para conversar, para bater papo. O que Paulo vai fazer? Paulo vai até a Ágora, o mercado, o centro da comunicação de Atenas. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele foi chamado a fazer. Ele vai pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, pregando o evangelho na chamada Ágora, alguns filósofos ali presentes, que eram eles epicureus e estoicos, ouviam Paulo pregar e discutiam com Paulo. É o que o texto bíblico está dizendo. E quem eram os epicureus e quem eram os estoicos? Os epicureus eram filósofos que eram céticos para a existência de Deus. Veja que interessante, né? Numa cidade idólatra, havia um grupo de filósofos que não acreditavam que existia o Deus. E que se Deus existisse, ele era alguém que estava alheio à vida humana. Não interferia na vida do homem. Esses epicureus eram pessoas que não acreditavam na vida pós-morte. Por não acreditar na vida pós-morte, eles ensinavam que as pessoas deveriam procurar o máximo do prazer e do conforto na vida presente. No sentido de aproveitar a sua vida o máximo possível, porque a hora que morrer, acabou. Parecido um pouco com o que as pessoas pensam hoje em dia. Não tem pessoas que pensam assim? Vou aproveitar tudo da minha vida da melhor maneira possível, com conforto, porque quando eu morrer, tudo acabou. Muitas pessoas ainda pensam assim hoje. Mas não eram só os epicureus que discutiam com Paulo em praça pública a respeito da mensagem que Paulo estava pregando. Também haviam os estoicos. Os estoicos, os filósofos estoicos, eram mais conhecidos.
E eles acreditavam que havia uma razão divina que tinha criado tudo o que existe. Então, tudo o que existe era criado por uma razão divina. Veja, eles tinham uma visão que era um pouco mais adaptável, digamos assim, à mensagem do Evangelho. Eles acreditavam que havia alguém, que eles chamavam de razão, que havia criado todas as coisas. Eles só não sabiam que essa pessoa era a pessoa de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que na verdade não era uma razão divina, mas era uma pessoa, e essa pessoa era Deus. E era o Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, naquele mercado em Atenas, cercado de ídolos e de altares por todos os lados, Paulo pregava sobre o verdadeiro Deus. E em praça pública, com muitos espectadores, ele discutia com os filósofos estoicos e filósofos epicureus. E esses filósofos diziam que Paulo era um charlatão. Assim, o que você está dizendo aí, o que você está pregando em praça pública, não é verdadeiro não, você é um charlatão. Porque eles diziam que Paulo estava ensinando sobre um Deus estranho, que eles não conheciam, e eles não conheciam mesmo. Eles conheciam Apolo, eles conheciam Zeus e tantos falsos deuses, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Então eles diziam, Paulo, o que você está falando, a gente não entende, é algo estranho. E mediante a isso, irmãos, o que esses filósofos eles vão fazer? Eles vão levar Paulo em um lugar chamado Areópago, para que eles pudessem conhecer um pouco mais a mensagem que Paulo estava pregando. O que era o Areópago? Você sabe o que é o Areópago? Areópago não era necessariamente um lugar. Areópago era um conselho de aproximadamente 100 homens da elite ateniense. Era como se fosse a Câmara dos Vereadores ou a Câmara dos Deputados. Ali a elite ateniense se reunia para discutir várias coisas relacionadas à cidade e ao culto que os atenienses prestavam. Como se fosse um fórum de discussões. E o que vai acontecer? Esses estoicos e epicureus vão levar Paulo diante do Areópago. Perceba que, da discussão em praça pública, no centro de Atenas, agora Paulo vai ser levado para falar dessa mensagem diante de uma elite ateniense, diante do Areópago. E lá Paulo vai defender a sua crença, Paulo vai pregar o evangelho no Areópago. Acompanhem comigo dos versos 22 até o verso 31, como será a pregação de Paulo no Areópago. Diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo.
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês, atenienses, disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Perceba que Paulo foi levado agora diante da elite ateniense e ele faz o seu discurso da defesa da sua crença. E ele vai começar o seu discurso lembrando os atenienses da sua religiosidade, da sua idolatria. Chocado com a idolatria dos atenienses, Paulo cita um altar visto por ele em Atenas, dedicado ao Deus desconhecido. Veja, não sei se você consegue imaginar, Atenas era uma cidade tão idólatra, com tantos ídolos, tantos deuses, que havia até na cidade um altar dedicado a um Deus desconhecido. Por quê? Por que havia um altar ao Deus desconhecido em Atenas? Contava-se uma história em Atenas de que, em um dado momento da cidade, a cidade foi varrida por uma praga. E os cidadãos de Atenas prestaram culto e ofereceram sacrifícios a todos os seus deuses a fim de se livrar daquela praga. Quando não restavam mais deuses a sacrificar e a prestar culto, e a praga não tinha cessado, eles levantaram o altar para um Deus desconhecido e prestaram um culto e fizeram um sacrifício. Depois de feito isso, aquela praga cessou. Então eles atribuíram o fato da praga ter cessado a esse Deus desconhecido. Essa era uma tradição, uma história conhecida em Atenas. Paulo vai pegar o gancho dessa história tradicional, da tradição de Atenas, e vai falar, olha, esse altar que vocês levantaram ao Deus desconhecido, que levou a praga embora da cidade, é esse Deus que vocês não têm conhecimento, que vocês ainda não conhecem, é esse Deus que eu quero apresentar ele a vocês. É desse Deus que eu quero falar com vocês. De fato, irmãos, os atenienses não conheciam o Deus de Israel e não tinham ouvido falar de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo. Então perceba que realmente eles não conheciam a Deus, o único e verdadeiro Deus. Eles não conheciam a Jesus Cristo. E Paulo, em seu discurso,
ele usa um método retórico de pregar poderosíssimo, que é o contraste. Ele vai pregar por contraste. Ele vai contrastar o Deus desconhecido dos atenienses, que agora ele estava apresentando, que era o Deus de Israel e Jesus Cristo, seu Filho, com os ídolos dos atenienses. E ele vai dizer o que Deus é e o que Deus não é. Na pregação de Paulo, ele vai dizer, ele vai contrastar o que o Deus que ele estava apresentando é e que era diferente dos ídolos atenienses. Primeiro, veja, vamos listar aqui o que na pregação de Paulo, Paulo vai dizer que Deus que ele estava apresentando, que até então desconhecidos dos atenienses era. Ele é o Criador de tudo que há na terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele fez todos os povos. Ele deseja que o homem o busque. O homem é descendência de Deus, porque Deus criou o homem. Ele ordena que os homens se arrependam de seus pecados. Ele irá julgar o mundo com justiça, esse Deus, por meio de Cristo, seu Filho, que é o juiz que julgará. Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Diferente dos deuses greco-romanos, Deus é o único e verdadeiro Deus digno de toda a glória, e não há nenhum Deus ateniense, falso Deus, semelhante a ele. Agora veja a lista da pregação que o apóstolo Paulo faz no Areópago, a lista daquilo que ele diz que Deus, o Deus que ele está apresentando, não é. E primeiro ele diz que o que Deus é, ele é o Criador, ele é o sustentador, é ele o doador da vida, ele é um justo juiz, ele deseja que a humanidade que ele criou se arrependa e o busque. E o Deus que Paulo estava apresentando aos atenienses não era. Primeiro, ele não era um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. Os ídolos atenienses, todos eles tinham os seus templos e os seus altares. Que segundo os atenienses, esses ídolos moravam nesses locais. Paulo está dizendo, o Deus verdadeiro que eu estou apresentando a vocês, ele não mora em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, ele faz do universo o seu trono, e da terra ele faz o encosto dos seus pés. O Deus que Paulo apresenta, o profeta Isaías vai dizer que todas as nações são como uma gota no fundo do balde diante dele. Ele não é um Deus que fica estabelecido dentro de um templo feito por mãos humanas. Paulo está dizendo para os atenienses. Ele não é assim. Ele está dizendo, ele diz para os atenienses que o Deus que ele está apresentando não é servido por mãos humanas. Por quê? Porque os ídolos atenienses precisavam que fosse acendido velas, fossem colocado comida, água, fossem servidos. Paulo está dizendo, não. O Deus que eu apresento a vocês é o Deus que tudo fez e que ele não é servido de mãos humanas, porque ele não depende do homem. Ele é um Deus que não está longe de nós. E ele também não é fruto da imaginação do homem, uma imagem de escultura. Antes ele está em todo lugar e ele é espírito. O contraste apresentado por Paulo é claro. O Deus desconhecido agora é apresentado a todos os ouvintes como o único Deus. E Jesus Cristo, seu Filho, que morreu, mas ressuscitou. E esse Deus deseja que todos se arrependam. E Paulo conclui o seu discurso, a sua pregação, dizendo: e esse Deus ressuscitou o seu Filho Jesus.
E agora dá um nó na cabeça dos atenienses. O Areópago agora entra em crise, quando Paulo diz que Deus ressuscitou o seu filho Jesus. Por quê? Porque na cabeça dos atenienses, como eu já disse anteriormente, eles acreditavam que não havia nada pós-morte. Que a vida do homem terminava a partir do momento que ele morria. Essa era a crença deles. E de repente eles ouvem uma nova mensagem que diz assim: olha, esse Deus ressuscitou Jesus, o seu filho. Na cabeça dos atenienses, o corpo era a prisão da alma. O corpo era algo ruim e a alma era algo bom. O corpo era algo ruim que precisava que a alma fosse libertada do corpo. E de repente eles ouvem Paulo dizendo que o Filho de Deus havia sido ressuscitado em corpo. Opa, peraí, alguma coisa está errada. Isso aí é estranho mesmo a nós, os atenienses falaram. Diante do Areópago, a pregação de Paulo exige uma resposta dos ouvintes. E aqueles ouvintes que estão em crise, e agora? Tudo que a gente acredita está sendo confrontado. De repente esse homem chega aqui e diz que o verdadeiro Deus é um Deus que ressuscitou em corpo. E agora? Vamos ver o que vai acontecer. Como eles vão se comportar ao ouvir a pregação de Paulo. Os efeitos da pregação de Paulo no Areópago de Atenas. Veja no versículo 32 ao 34. Verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, olha aí, eles entraram em crise. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles fizeram o quê? Zombaram. E outros disseram: ah, Paulo, ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, o que Paulo fez? Retirou-se no meio deles. Acabou a sessão no Areópago. Mas alguns homens, veja aí, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, que era membro do Areópago. E também uma mulher chamada Dâmaris, que era uma mulher influente, e alguns mais. Olha que interessante, irmãos, porque a gente está numa jornada em Atos. E o que a gente tem visto parece um copia e cola, uma repetição. Paulo prega, alguns zombam, e outros creem. Outros têm o coração aberto, como no caso de Lídia, que nós vimos. Mas ao falar da ressurreição do corpo de Cristo, Paulo rompe com a mentalidade grega de que o corpo é a prisão da alma. Rompe com a crença ateniense de que o corpo é mau e o espírito é bom. Por isso muitos zombaram quando Paulo falou que Deus havia ressuscitado Jesus em corpo. Mas o que o Espírito fez? O Espírito trabalhou naquele Areópago, naquela pregação, e abriu o coração de Dionísio, de Dâmaris e de outros que estavam ali, ouvindo a pregação de Paulo. Veja que aquelas conversões que o Espírito promoveu pela pregação de Paulo no Areópago, naquelas pessoas que não conheciam a mensagem do Evangelho, foi estratégico. O Espírito tomou e converteu o coração de Dionísio, um dos influentes no Areópago. E também uma mulher influente chamada Dâmaris. Meu irmão, o que Paulo fez em Atenas? Paulo confrontou a idolatria dos atenienses. Como que ele fez isso? Pregando a mensagem do Evangelho. É isso que nós vimos. E com efeito, uns creram
e outros zombaram. Entenda, sempre quando você pregar o Evangelho, aqueles que o Espírito Santo trabalhar no coração, eles vão crer. Mas também haverão outros que irão zombar. E está tudo bem. Porque quem está na direção da igreja é o Espírito Santo. Por isso que é Atos do Espírito Santo. Nosso tema. Amém? Tenho 3 aplicações desse ensinamento para o nosso coração nessa noite. Primeiro, nós precisamos falar sobre idolatria. O que e como identificar a idolatria? E talvez você pergunte assim, mas pastor, está muito claro para mim o que é idolatria. Idolatria é quando a pessoa tem um ídolo. Perceba que em Atenas, o apóstolo Paulo confrontou a idolatria que era visível. Haviam estátuas, haviam culto, haviam pilares, haviam devoção, haviam ídolos feitos por mãos humanas. Mas hoje, em nosso tempo, existem ídolos que são invisíveis. Que são ídolos do coração. Então, meu irmão, você pode estar aqui e você pode não ter nenhuma imagem na sua casa e ainda assim ser um idólatra. Idolatria, segundo o Catecismo Nova Cidade, é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. O ídolo invisível do nosso coração é aquela coisa que a gente ama tanto, ama tanto, ama tanto, que se a gente perder, o mundo acaba para a gente. Acabou tudo. Por isso, nós devemos nos fazer uma pergunta nessa noite. Em que o meu coração, em que o seu coração realmente confia para ter segurança? Porque naquilo que o seu coração confia, pode se tornar uma idolatria. João Calvino já disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele não estava falando de ídolos de escultura. Ele está falando de ídolos invisíveis que ficam dentro do nosso coração. Nosso ídolo pode ser o nosso emprego. Muitas pessoas fazem da sua carreira o objetivo maior da sua vida. Se fracassou na carreira, se foi mandado embora, sua vida acabou. Olha, eu tantos anos naquela empresa, eu dei a minha vida naquela empresa, e agora eu fui mandado embora. Algumas pessoas chegam ao ponto de tirar a sua vida por causa disso. Um ídolo invisível do nosso coração pode ser a nossa autonomia. Alguns consideram a autonomia própria de poder fazer o que quer, o que lhe dá prazer, um ídolo. Não admite não poder ter limites. A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso é um ídolo invisível do coração da nossa modernidade. Veja que o homem moderno pode ser idólatra ao colocar coisas boas acima do amor a Deus. Sabe por quê? Porque se o seu emprego é um ídolo, meu irmão, o seu emprego pode te frustrar, você pode ser mandado embora. A autonomia, o controle que você tem na sua vida, eu não dou satisfação para ninguém, eu faço o que eu quero, pode acabar quando você se encontra numa cama de hospital.
O filho pode não existir, o carro pode quebrar, o dinheiro pode ir embora. Tudo isso pode se tornar um ídolo. Esses dias eu conversava com um rapaz no trabalho, de exemplos de pessoas que perderam tudo. Pessoas que eram bilionárias. E que da noite para o dia, por causa de uma situação da Bolsa de Valores, se encontraram sem nada. E sabe o que elas fizeram? Tiraram a sua própria vida. Quando viram que tinham perdido tudo. Por quê? Porque o dinheiro era o ídolo do seu coração. Foi tirado o dinheiro. E tudo acabou para essa pessoa. Todas essas coisas, irmãos, emprego, dinheiro, são todas coisas boas. Mas aí é que mora o perigo da idolatria, porque aonde está o perigo da idolatria? Está em nós transformarmos coisas boas em ídolos, como fator primordial da nossa existência. Mas nada, irmãos, nenhuma dessas coisas que eu citei pode trazer para nós real segurança. Confiar nessas coisas é como se agarrar em uma boia furada num mar bravio. Você pode sobreviver se agarrando em uma boia furada no meio do mar bravio? Mas quando nós confiamos mais nessas coisas do que no Deus Criador, nós temos um ídolo dentro do nosso coração. E a nossa vida pode naufragar. Eu particularmente, irmãos, a certa altura da minha vida, me encontrei diante de um ídolo do coração. Sabe qual era o meu ídolo? Meu ídolo era o meu time de futebol. Teve uma época da minha vida que eu não queria nem ir para a igreja quando passava o jogo do meu time. Ah, não? Que isso? Né? Corintiano fanático. Até que, irmão, eu me peguei amando mais o meu time do que aquele que me faz acordar pela manhã. E naquele momento, irmão, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo me levou diante do Cristo na cruz, que foi esmagado pelos meus pecados. E então algo mudou no meu coração. E eu percebi que o meu time não valia mais do que o meu Senhor. C.S. Lewis é um escritor que ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Quem conhece o filme As Crônicas de Nárnia foi inspirado no livro de C.S. Lewis, as crianças conhecem. Ele diz que a dinâmica do coração do homem é uma dinâmica de amor. Nós amamos muitas coisas, nós amamos o pecado, nós amamos coisas boas. E que de certa maneira, não é ruim nós amarmos coisas boas. E de certa maneira, nós não nos livraremos de amar até o pecado. Mas a questão do nosso coração é saber a quem nós amamos mais. A questão do coração do Tiago não é que ele ama o Corinthians. A questão do Tiago é que ele deve amar mais a Deus do que o Corinthians. Porque senão isso é um ídolo do coração. Perceba, meu irmão, você pode não ter nenhuma imagem na sua casa e ainda assim ser um idólatra. Mas qual que é a proposta do Evangelho? O Evangelho nos apresenta as coisas como elas são. Nossa única segurança consiste em confiar naquele que sustenta todas as coisas, daquele a qual não tem sombra de variação, daquele que é imutável. Ele foi ontem, é hoje e será para sempre. Naquele que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus fiel, nele é digno de crédito, nele nós podemos confiar. Foi isso que Paulo pregou em Atenas, e por isso que nós precisamos do Evangelho todo dia, o dia todo.
Todo dia, o dia todo, nós precisamos do Evangelho. Você sendo cristão ou não? E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de ídolos no coração. E quem é capaz de destronar esses ídolos? A mensagem do Evangelho pelo poder do Espírito. Foi isso que Paulo estava fazendo em Atenas. Foi isso que Paulo fez em Atenas. Segundo a aplicação, o ensino desse texto bíblico, nós devemos saber e devemos nos perguntar o quanto nós conhecemos de Deus. O quanto você conhece de Deus? Já parou para se perguntar? Veja, os atenienses adoravam um Deus desconhecido, eles não conheciam Deus e levantaram um altar para esse Deus. Meu irmão, não adore o desconhecido quando Deus já se revelou na pessoa do seu Filho bendito. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque, meu irmão, não basta apenas vir na igreja, é necessário conhecimento de Deus. É necessário conhecer esse Deus intimamente. Nós falamos hoje na classe de novos membros que para um relacionamento com Deus é que nós somos criados. Para isso nós somos criados. Para que nós somos criados? Para um relacionamento, para conhecer esse Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster virá ao nosso coração dizendo: qual que é o propósito do homem? E a resposta vai dizer: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o nosso propósito, para isso fomos criados. Mas atualmente, muitas pessoas dizem ser cristão e não conhecem o Cristo que adoram. Não conhecem o Cristo que adoram. Sendo que a Bíblia declara, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus declarou, esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. E a palavra, a Bíblia, é um dos meios que Deus proporcionou para que nós o conheçamos. Ainda por esses dias, eu ouvia um pastor falando a pastores, e ele fazia um diagnóstico do evangelicalismo brasileiro. E ele dizia que os evangélicos no Brasil eram como um grande oceano com um palmo de profundidade. O que ele estava querendo dizer? Que os evangélicos brasileiros eram muitos se declaram evangélicos, mas poucos têm o conhecimento de Deus. Eu espero que não seja o seu caso. Porque é incrível como as pessoas não demonstram esforço para aprender sobre Deus. Incrível. Conhecer a Deus, irmãos, é conhecer a nós mesmos, é conhecer o propósito da nossa vida. Em uma cultura que busca o prazer a todo custo, nós precisamos aprender a ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Sabe por que conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus é tão importante? Porque quando nós não somos ignorantes de Deus, Deus vai retirando do nosso coração os ídolos, um a um. E sabe o que a palavra faz? A palavra que revela a pessoa bendita de Jesus e de Deus é como um bisturi que faz um transplante de coração. A palavra de Deus vai fazendo uma cirurgia do nosso coração, tirando todos os ídolos e nos levando
a amar a Cristo sobre todas as coisas. É isso que nós precisamos. Por isso, meu irmão, você precisa ler a sua Bíblia. É por isso, irmão, que você precisa encontrar disciplina para oração, para conhecer a Deus. Não basta vir na igreja. Não adore o desconhecido. Adore o Deus que você conhece intimamente. Porque naquele dia, muitos vão dizer, mas Senhor, eu fiz tantas coisas. E o Senhor vai falar, não te conheço. Não tive relacionamento contigo. Não te conheço. Conheça a Deus. Amém? Seriam 3, vão ficar em 2 aplicações nessa noite. Sem nenhuma dúvida, irmão, foi o vento do Espírito que direcionou Paulo em Atenas. Olha como Deus faz as coisas, né? Porque se os tessalonicenses não tivessem ido em Bereia perseguir Paulo, Paulo não teria fugido para Atenas. Quem fez isso? Quem estava por trás de tudo isso? O Espírito Santo. O vento do Espírito conduziu o barco à vela de Paulo até Atenas. E quando Paulo chegou em Atenas, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho. Amém? Queria pedir que você fechasse os seus olhos, inclinasse a sua cabeça e em silêncio 1 minuto pensasse e refletisse sobre tudo que você ouviu nessa noite. Deus abençoe sua vida.